Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana, nós continuamos apresentando o Data Binding no NetMaui. Eu vou agora mostrar como fazer a vinculação entre duas views ou controles usando a propriedade Binding Context. Essa propriedade ela está presente nas views do NetMaui e ela permite estabelecer um contexto de dados para uma view. E nós usamos o Binding Context para definir o objeto de origem dos dados para o Data Binding. Então, eu vou mostrar o seguinte exemplo. Eu vou fazer uma vinculação entre duas labels e um slider. Então, eu vou definir um slider com o nome slider, um tamanho máximo de 360, que é o valor do slider, e aqui uma configuração para centralizar verticalmente. A seguir, eu vou definir duas labels. O slider, ele contém um atributo, um xname aqui, né, que é referenciado pelas duas views labels, usando a extensão de marcação reference e o binding context. A seguir, usando a extensão de marcação binding, eu estou vinculando a propriedade rotation da label com a propriedade value do slider. Aqui eu estou explicitamente definindo a propriedade path igual à propriedade que eu estou vinculando. Na segunda label eu estou fazendo a mesma coisa e estou vinculando a propriedade text da label com a propriedade value. E aqui observe que eu não estou indicando o uso da propriedade path. Ela não é obrigatório eu fazer isso. E aqui eu estou usando um string format para fazer a conversão do valor para string num texto formatado. Então eu vou exibir o ângulo e vou exibir o valor do ângulo com o texto graus aqui. Então dessa forma, quando eu movimentar o slide, a propriedade value vai ser alterada e ela vai estar vinculada à rotation e à text. E esses valores vão se refletir na label. Então eu vou abrir aqui o projeto da semana anterior, o demo Data Binding. Eu já criei uma pasta Pages. Nessa pasta Pages eu vou criar uma Content Page. Eu venho aqui em Project, Add New Item e aqui vou selecionar aqui ó, NetMaui Content Page e vou informar o nome aqui ó, dessa Content Page de Slider Binding. Vou ajustar o título aqui. Eu vou continuar usando esse layout e aqui eu vou definir. Ó. Primeiro eu vou definir no lugar dessa label o slider com o nome slider, aonde eu quero fazer a vinculação. E a seguir eu vou definir uma label em cima, aonde eu estou definindo ó, o binding context, referenciando olha, o slider e vinculando a propriedade value do slider com a propriedade rotation da label. E aqui na parte de baixo eu vou estar definindo uma outra label onde eu estou referenciando o meu controller slider aqui usando a propriedade binding context da label e vinculando a propriedade text com a propriedade value do slider. Então aqui antes de executar não posso esquecer que eu tenho que vir aqui no arquivo app.xaml.cs e mudar main page aqui, ó. Vou dar New Navigation Page, New Slider Binding, que é a página que eu acabei de criar. Então, eu tenho que incluir uma referência aqui, ó, onde eu criei o Slider Binding. Então, agora eu vou recolher aqui o meu Visual Studio e vou trazer aqui o emulador Android, que eu já estou com ele em execução, ó. Então, ele já está carregado, mas eu não executei o projeto ainda. Ele já está preparado para ser utilizado. Então, eu vou executá-lo aqui, ó, clicando aqui, e nós vamos ver o resultado aqui desse código XAML, onde eu estou vinculando as duas labels com o slider. Então, ele já está renderizando, olha. Então, aqui eu tenho, ó, deixa eu só colocar aqui, ó, um Vertical Options e vou centralizar, ter ele centralizado aqui no emulador. Então, olha, aqui eu tenho o slider e as duas labels. Inicialmente eu tenho o texto rotação na label superior e na label inferior o texto o ângulo é, por enquanto, 0 graus. Então, ó, o value do slider é 0, ele vai até 360, porque eu defini o valor máximo 360. Então, quando eu clicar e arrastar, olha, eu vou observar os valores da label superior rotacionando o texto rotação e inferior exibindo o ângulo de rotação. Ó. Então esse é um exemplo básico de data binding entre duas views. Eu posso fazer isso com qualquer view do NetMaui. Então esse é o data binding, que é bastante usado nesses casos, que você vê como é bem simples eu fazer isso, né? Então agora eu vou mostrar um outro recurso do data binding. Então
Uma única view, ela pode ter vinculações de dados em várias de suas propriedades, como eu já mostrei. No entanto, cada view pode ter apenas um binding context e, portanto, várias vinculações de dados nessa view devem fazer referência a propriedades do mesmo objeto. Então, uma solução para contornar esse problema envolve a utilização da propriedade mode, que está definida com valores na enumeração binding mode. Então, essa propriedade, ela determina como as mudanças de valores são propagadas entre a origem de dados e o destino, quando eu faço data bind. E eu tenho 4 valores. O one way, que indica que os valores são propagados da origem para o destino. Eu tenho o one way to source, que indica que os valores são propagados do destino para a origem. Eu tenho o one time, onde os dados vão da origem ao destino, mas o one time ele só vai exibir isso na inicialização ou quando o binding context for alterado. E o two-way indica que os valores são propagados nos dois sentidos, entre a origem e o destino. Então, para a gente entender e ver isso funcionando, eu vou voltar aqui ao nosso projeto NetMaui. Vou vir aqui, ó, vou parar o projeto, vou fechar e salvar o que foi feito aqui. E agora eu vou criar uma outra content page aqui dentro da pasta Pages que eu criei no projeto. Vou vir em Project, Add New Item, NetMaui Content Page. Aqui eu vou chamar ela de Binding Modes, que são os modos de vinculação. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou definir uma view entry, que eu estou chamando de origem, ó. O nome dela vai ser origem, uma fonte, um placeholder e um texto. E eu vou definir uma outra view entry, que eu estou chamando de destino, a fonte de tamanho da fonte 30, um placeholder destino. E aqui, ó, eu estou fazendo o binding, usando o binding source, e estou vinculando essa view aqui, ó, destino, a minha view origem. E aqui, ó, eu tenho a propriedade mode, que eu vou mostrar para vocês. Então, eu estou vinculando a propriedade text da view entry de destino com a propriedade text da view entry origem. Então, essa propriedade mode, olha, ela tem esses valores. O valor padrão, que é o one way, one time, one way to source, two way. Vou começar com one time. Então, antes de eu executar, eu não posso esquecer de vir aqui a ppzão e mudar aqui, né? Mudar aqui para binding modes, que é a minha content page, binding modes. Muito bem, então agora eu vou recolher aqui o meu Visual Studio e vou executar. E nós vamos ver o comportamento dessa propriedade mode usando o valor one-time. Então, ó, no one-time, inicialmente, ó, na primeira vez que ela é carregada, ela atualiza as duas propriedades, ó, text. Agora vamos ver se eu digitar alguma coisa aqui, ó. Eu estou usando aqui, ó, o one-time, tá vendo? Ó? Ele não atualiza o destino e no destino não atualiza a origem. Ele só atualiza uma única vez, quando a aplicação for executada ou quando o binding context mudar. Então vamos mudar agora o valor de one time para one way. Então, ó, eu estou com o valor one way. O one way, o comportamento dele, que os valores são propagados da origem para o destino. Então, olha, eu estou na origem, vou digitar aqui, ó, one way. Eles são propagados, ó, da origem para o destino. Se eu tentar alterar aqui o destino, ó, a origem não é atualizada. Então, esse é o comportamento do one way. Propaga da origem para o destino. Vamos agora ver como é o comportamento da one way to source. Não, o one way to source, ó, né? Vamos ver se ele atualiza da origem para o destino. One way to source. Não atualiza, tá vendo? Ó, mas do destino para a origem, ó, one way to source. Ele atualiza do destino para a origem. Os dados se propagam, ó, do destino para a origem. E o último que eu vou mostrar vai ser o two-way. Então, ó, no two-way, eu atualizo tanto a origem como o destino. Two-way. Atualizei a origem, atualizou o destino. Atualizei o destino, atualizou a origem. Esse é o two-way. Então, esses são os modos de vinculação. O mais utilizado é o one-way e o two-way, são os mais usados. Então, continuando com o data binding, nós temos que, por padrão, o objeto de destino, ele somente recebe o valor do objeto de origem
quando o binding é criado. E para manter a sincronização da interface com a fonte de dados, nós precisamos uma maneira de notificar o objeto de destino quando o objeto de origem for alterado. E isso é feito através da interface iNotifyPropertyChange, que é uma interface que define um padrão para notificar as alterações em propriedades do objeto. Então, essa propriedade, ela facilita a atualização automática dos elementos da interface do usuário a partir do binding context e vice-versa. E ela contém apenas um manipulador de eventos para property change. Então, quando uma classe implementa a interface iNotifyPropertyChange, ela ganha a capacidade de notificar qualquer observador quando alguma propriedade do objeto for alterada. E ela é usada então em conjunto com o data binding para manter as propriedades dos objetos atualizadas e sincronizadas com a interface do usuário. Então, quando uma propriedade for alterada num objeto, esse evento que eu tenho que implementar da interface PropertyChange vai ser disparado e vai notificar a interface que a propriedade foi alterada. E aí, a interface então vai atualizar a exibição dos dados para refletir essa alteração. Então, eu vou voltar aqui ao nosso projeto, olha, vou pará-lo aqui e agora eu vou mostrar o iNotifyPropertyChange. Então, eu vou criar aqui na pasta Pages um novo Content Page, vou chamá-lo de Notify Binding. Então, aqui, vou definir uma interface aqui, onde eu tenho aqui, olha, um vertical stack layout, 3 views intrais, né? Vinculando aqui com nome, preço e estoque. Aqui eu estou usando, ó, o model produto que eu havia definido já na aula anterior. Então eu estou vinculando aqui, ó, a view entry, a propriedade text com o nome, text com o preço, text com o estoque. Então eu quero fazer o bind, né, dessas views com essas propriedades definidas aqui na classe produto. Aqui eu vou mostrar então como é feito isso, eu já mostrei, né, mas eu vou fazer isso novamente. Então eu tenho que vir aqui no code behind, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, ó, uma instância da minha classe produto, tenho que incluir uma referência a ele aqui. E aqui, ó, no construtor, eu vou fazer assim, eu vou criar uma instância de produto atribuindo um valor, olha, iPhone 5, valor, o preço, né, 5.000, o estoque, e eu vou ter assim uma instância do meu produto e eu estou vinculando essa instância ao binding context. Então aqui, ó, eu também defini um button com um evento aqui, ó, button click. Deixa eu criar novamente aqui, porque ele não criou no code behind. Vou criar o evento aqui, ó. Então agora aqui no code behind eu tenho o evento, eu vou fazer assim, olha, eu vou definir uma atualização dos valores das propriedades. Então, quando eu executar a aplicação, ele vai carregar esses valores, né, iniciais e vai exibir, porque eu estou fazendo o bind. E quando eu clicar aqui, ó, eu vou estar atualizando esses valores. E vamos ver qual vai ser o comportamento do bind. Apenas para a gente garantir que os valores estão sendo atualizados e a gente visualizar isso, ó, eu vou criar aqui, ó, um display alerta, exibindo o produto atualizado. E aqui, ó, eu tenho que colocar um async, né? Eu vou visualizar o nome do produto que vai ser exibido com esse nome, o preço e o estoque. Então agora, antes de executar, eu vou vir aqui no arquivo app.xaml.cs, né, e vou alterar a página principal para Notify Binding, que é a minha content page. Então agora eu posso recolher aqui, né? Vou trazer o emulador para cá e vou executar e nós vamos ver o resultado. Então, olha, inicialmente eu vou exibir aqui no meu emulador os valores iPhone 5, 5005, né? Porque eu criei uma instância de produto, atribuí valores e fiz o binding context. E aqui no código XAML eu estou fazendo o data bind. Então ele está exibindo os valores. Então agora, nesse botão atualizar produto, quando eu clicar nele, ó, eu vou atualizar os valores de nome, preço e estoque. Vou exibir isso no display alerta e vamos ver se a interface do usuário vai exibir os valores aqui, ó. Vamos ver se esse bind vai funcionar. Então, ó, clicando aqui, olha, ó, produto atualizado, Galaxy Samsung 10, 6003, são os valores que eu alterei. Vou clicar em OK, ó. A interface do usuário não é atualizada. Eu posso clicar aqui várias vezes. Então, mesmo alterando
os valores das propriedades, a interface do usuário não está sendo atualizada. Isso ocorre pelo seguinte: eu preciso notificar a interface para ela se atualizar usando a interface iNotifyPropertyChange. Então, quando o valor das propriedades forem alteradas, aqui no meu caso vai ser as propriedades nome, preço e estoque, eu tenho que notificar a interface. E para isso eu tenho que implementar a interface iNotifyPropertyChange. Então, vamos fazer isso. Vou voltar aqui com o meu Visual Studio para o projeto. Então, vou fazer isso na classe produto, olha. Então, eu vou ter que vir aqui e iNotifyPropertyChange. Então você vai perceber que aqui, ó, ele está me pedindo para mim implementar a interface. Ó. Vou incluir aqui a referência e vou implementar essa interface. E olha aqui, ó. Essa interface exige a implementação desse evento aqui, ó, Property Change, que é do tipo Property Change Event Handler. Então, a implementação dessa interface, ela tem um código padrão que eu vou mostrar aqui para vocês a seguir, olha. Então, ó, eu estou implementando ela na minha classe produto. Então, a primeira etapa, eu vou ter que implementar aqui, ó, o evento Property Change. Eu faço isso criando um método void chamado onPropertyChange. Então, ó, esse código aqui, ó, está implementando a interface iNotifyPropertyChange e vai permitir notificar aos usuários de uma classe, no meu caso aqui é classe produto, quando uma propriedade dessa classe for alterada. No meu caso aqui, as propriedades nome, preço e estoque. Então, nessa implementação, a interface iNotifyPropertyChange define um evento chamado Property Change, que tem que ser implementado. Então, essa declaração aqui, ó, Public Event Property Change Event Handler, está declarando o evento Property Change. Então, esse método onPropertyChange, que ele foi criado, ele vai ser usado para invocar o método PropertyChange quando uma propriedade for alterada. Aqui eu estou usando um atributo ColorMemberName para mim obter o nome da propriedade que foi alterado de forma automática. Assim eu não vou precisar informar o nome da propriedade. Ele obtém a propriedade automaticamente. Então, o nome da propriedade, ó, PropName, é passado como argumento para o construtor de Property Change Event Args, que é usado para criar um objeto desse tipo, que é então passado como um segundo argumento para o evento Property Change aqui, ó. Então, aqui eu estou usando o operador null condicional para verificar se não existe um manipulador de evento já registrado antes de eu chamar o invoke aqui. Se não houver nenhum manipulador de evento registrado, eu faço a invocação aqui para a instância da classe, passando uma nova instância com o nome da propriedade. Então, nas propriedades, eu vou ter que chamar esse método quando ela for alterada, que vai ser no set da propriedade. Então, olha, em todas as propriedades, eu tenho que transformá-las numa propriedade full, e no set eu chamo o método onPropertyChange. Aqui eu não preciso passar o nome da propriedade porque eu estou usando o ColorMemberName aqui, ó, que é uma anotação que eu estou fazendo aqui, ó. Isso ajuda bastante. Se não, se você não quiser usar essa anotação, você vai ter que informar aqui, ó, entre aspas, o nome da propriedade que você está passando. No caso aqui seria nome. Então essa seria uma implementação padrão. E eu tenho que fazer isso para todas as propriedades. Chamar aqui, ó, o onPropertyChange para nome, para preço e para estoque. Usando essa mesma sintaxe aqui, ó. Então vamos fazer isso, né? Ó, eu vou vir aqui. Então aqui esse código aqui que eu mostrei, eu já vou implementá-lo, né? Ó. Então, essa é uma implementação padrão que você vai encontrar pronta. Existem algumas variações, mas essa seria uma das mais utilizadas. Então aqui, olha, eu tenho que agora transformar essa propriedade em uma propriedade full. Como é que eu faço? Eu venho aqui, eu seleciono, ó, tem uma opção aqui, ó, Convert to Full Property. Ó. Então, ó, ele me cria aqui, ó, um campo privado, e agora eu tenho a propriedade e o campo com o mesmo nome da propriedade. Então aqui eu vou substituir esse nome aqui, ó, invocando aqui, ó, o onPropertyChange. No set, tá vendo? Ó? Vou fazer isso para preço. Então, ó, eu transformo ela numa full property, né? Ó, e agora faço a notificação invocando o método onPropertyChange. E vou fazer isso para estoque também. Pronto, então tá aqui a implementação na classe produto da interface iNotifyPropertyChange, onde eu criei um método onPropertyChange que está invocando aqui, ó, as propriedades. E isso vai acontecer quando elas forem alteradas. Então essa notificação vai ocorrer somente no set. Aqui eu tenho que criar um private int stock, que eu esqueci de converter ela para full property antes, né? Então note que eu tenho 3 campos com os mesmos nomes das propriedades. Então agora
E eu estou fazendo a notificação da interface quando qualquer uma dessas propriedades, nome, preço e estoque, forem alteradas. Então eu vou recolher aqui, ó, vamos trazer o emulador novamente aqui e vamos executar. Vamos ver agora se os valores são alterados quando eu clicar no botão. Ó. Ele carregou as propriedades iniciais, ó, iPhone 5, 5.000, quantidade 5. Quando eu clicar em atualizar, como eu implementei a interface iNotify Property Change, agora quando as propriedades forem alteradas, a minha interface vai ser notificada, ó, e ela está sendo agora alterada com os novos valores. Olha, Galaxy Samsung 10, 6.000, quantidade 3. Então, dessa forma, o DataBind ele fornece um mecanismo poderoso para vincular propriedades entre dois objetos em uma página ou entre objetos visuais e dados subjacentes. Nós vamos ver mais adiante que quando o aplicativo começa a trabalhar com fontes de dados, existe um padrão de arquitetura que nós vamos usar, que é chamado de MVVM, que é utilizado para separar a lógica de negócios da interface do usuário. Então, era isto para esta semana. Até a semana que vem, se Deus quiser.